Uma garota de 13 anos morreu e um jovem de 21 ficou gravemente ferido depois de ser atropelados por um motorista de 48 anos. Foi no sábado à noite em Sarandi, na Avenida Pioneira Maria Leibante Brogo. A Polícia Militar informou que o motorista estava com Santana em alta velocidade. O Samuca está passando para a gente aqui, o pessoal da live pode assistir. Nós temos imagens de câmeras de segurança que mostram o veículo passando em alta velocidade na avenida, em 2 pontos da avenida. Inclusive, alguns moradores levantam e saem correndo com medo, porque houve o barulho da colisão. Voltando aqui, a menina que tinha transtorno espectro, era autista e estava sentada na calçada em frente ao estabelecimento comercial dos pais. Foi atingida. A adolescente Micaela dos Santos Macedo sofreu ferimentos gravíssimos. Chegou a ser socorrida pelas equipes do Corpo de Bombeiro, porém faleceu a caminho do hospital. O motoboy também teve ferimentos graves e foi encaminhado para o hospital. O motorista do automóvel foi submetido ao teste etilômetro, que apontou 0,75 mililitros de grama de álcool por litro de ar expelido. Ele dirigia sem a carteira nacional, que estava vencida desde 2020. O motorista foi preso e encaminhado à delegacia de Sarandi, onde permanece preso. O nome desse motorista é João Batista de Melo, de 48 anos. Nós temos um vídeo do depoimento dele. Vamos passar aqui para o pessoal ouvir o que essa pessoa disse em seu depoimento quando foi preso em flagrante. Vamos lá, Samuca? Tem algum vício? Bebê. Hã? Bebê. Tá. Já foi preso ou processado alguma vez? Uma vez eu fui preso. Por quê? Eu mexia com veneno. A sua conduta, a sua ação acabou por provocar, em tese, a morte de uma menor e ferimentos graves, ao que parece, em um motociclista, tá? Com relação a isso, você tem direito de ficar em silêncio ou você pode passar sua versão sobre tudo que aconteceu. O que você quer fazer? Eu fiquei em silêncio. Vai ficar em silêncio? Quer falar alguma coisa? A moto que bateu em mim, não fui eu que bati na moto. Foi a moto que bateu em mim. Perfeito. Isso aí vai ter que ser apurado na sequência. Tem algum... Antes da gente abrir para a discussão, eu gostaria de falar sobre uma outra situação que aconteceu em Sarandi. Só que dessa vez foi no domingo. No domingo também nós tivemos ali uma mulher que atropelou 2 crianças. Ela também tinha ingerido bebida alcoólica. O Samuca vai mostrar pra gente aí o vídeo dessa mulher, que ela é uma advogada. E aí, minha gente, o que chama a atenção? A motorista que causou o acidente na noite de domingo, ali no Ecovale, foi condenada no ano passado a quase 8 anos de prisão e estava cumprindo um regime semiaberto, também por provocar a morte de um porteiro na cidade de Londrina em 2008. Esse acidente, então, aconteceu na noite de domingo, atropelou 2 crianças, mas graças a Deus não aconteceu nada de mais grave como aconteceu na noite de sábado. E aí, diante desses fatos, eu gostaria da opinião dos meus queridos amigos da bancada com relação à nossa Constituição brasileira, que as pessoas bebem e tem um carro que é uma arma, e aí acabam acontecendo situações como essa. Edivaldo. A morte num acidente, ainda mais de uma criança, sempre nos causa emoção, né? Sempre nos transtorna, né? Então, nosso olhar sobre esse tipo de episódio, primeiro é de dor, de consternação, e aí quando você tem informação do que causou o acidente, né? Quase por derivação, bateu numa moto, deixou um Brian, se eu não me engano, um Montemor muito ferido e alcançou uma criança, né, cara? A gente falou adolescente, 13 anos, eu vou dizer criança apenas para reforçar a gravidade dessa situação. Episódios assim são tão recorrentes na crônica diária e me parece que é inevitável, parece que é impossível evitar que isso aconteça. Nós que temos filhos, que temos netos, eu, por exemplo, outros aqui talvez tenham, acho que só o francês deve ter neto aqui. A gente sempre fica atento, com medo das nossas crianças estar na rua e uma eventualidade dessa,
da morte, tá? Não a eventualidade da provocação do crime, porque é tão clássica essa frase, né? Se beber, não dirija. E, no entanto, a gente vê casos desse tipo muito rotineiramente. Eu quero resgatar um episódio. Eu vou omitir o nome do condenado, porque eu tenho um processo com ele já, na verdade, já vencido. Aconteceu em 2003, no caso da morte da Regina Coelho. Quero lembrar que o filho do francês, que já se foi, fez uma belíssima foto no local, estampei na capa. 2 meliantes davam racho na Colombo, mataram uma criança. Mataram a Regina Coelho, de 8 anos, se eu não me engano. 16 anos depois, vou repetir aqui, 16 anos depois, um desses sujeitos foi condenado. Mas de tanto rolo na justiça, acabou prescrevendo o crime, não aconteceu absolutamente nada com essas pessoas. Os pais se separaram, a mãe teve problemas psiquiátricos graves, nunca mais se recuperou. Os estragos que episódios como esse faz na família, na vida das pessoas, me parece até maior, sabe? Que é da dor, né? Claro que não podemos avalizar nem medir a dor de pais que perdem filhos, mas o tamanho da dor, do estrago social que esse tipo de episódio causa, nos cobra o seguinte: primeiro, punição severa, sem margem alguma para fiança. Casos como esse não dá para entrar naquela régua, né, de que não houve dolo. De quando você toma uma bebe e você pega um carro dirigindo em alta velocidade, qual que é a idade desse senhor? 48. 48 anos, um adolescente já não pode, mas um cara já sabe os riscos que corre com o carro, sem carteira. As condições do carro também devem ser precaríssimas. Então, assim, você tem um conjunto da obra que leva a um desfecho trágico, né? Que é a morte. Eu confesso assim, eu só espero que a justiça seja feita, porque ninguém vai devolver a criança. Esperamos que o garoto lá, o motoboy, acho que de 21 anos, né, um menino, se recupere, mas esse tipo de acidente vai deixar sequelas na vida dele também. Então, sim, o que a gente pede é aquela educação no trânsito, punição principalmente, porque a gente acaba tendo que punir, porque a gente não vai conseguir prevenir. A gente faz toda a prevenção, acho que há investimento em prevenção. Qualquer um nessa bancada sabe dizer que não devemos beber e dirigir, não devemos dirigir na alta velocidade. Me parece que foi até na contramão, precisa confirmar se ele entrou de fato na contramão também. Essa é uma formação acessória, não posso, é isso, né? Sim. Mas você tem um conjunto tão trágico e tão devastador que levou a esse acidente, que cabe à justiça agora usar todo o arcabouço, todos os recursos, o rigor da lei, para que seja uma punição. Agora, sabemos muito bem, né, que historicamente, quando se olha para o retrovisor, isso não acontece. Agora, Calazans, com relação a esse motorista que acabou matando a menininha, a justiça decretou, então, a sua prisão preventiva. E com relação à mulher, ela, como não tinha ingerido a quantidade de mililitros lá, porque ela estava com 0,29 miligramas de álcool por litro de ar expelido. E para você ser preso, ser considerado um crime de trânsito, tem que ser 0,34. Então, ela foi liberada, ela não chegou nem a ser presa. E aí eu pergunto, que lei é essa? É um absurdo, com toda certeza é um absurdo. Se a gente puxar pela memória, há algum tempo, um acidente em São Paulo, salvo engano, em uma das marginais, lá, não me lembro, o motorista saiu com um pedaço do corpo da vítima, vocês se lembram disso? Né? Saiu arrastando, acho que não sei se foi um braço da vítima, alguma coisa assim, e ele foi preso, ele foi pego na sequência e foi solto. Então nós temos sim um gravíssimo problema na legislação. A legislação evita 100% de acidentes? Não, só que é prova de que quando entrou em vigor o novo código, não mais novo, né? Mas o Código de Trânsito Brasileiro, colocando normas muito mais rígidas, sobretudo com relação à questão da bebida, houve diminuição dos acidentes. Então nós temos prova disso. Agora o que nós precisamos? De uma justiça mais célere, de uma justiça mais rápida. Se tem a comprovação de que o sujeito matou, por que eu preciso de um processo inteiro? Por que eu vou demorar agora 3, 4, 5 anos para concluir o julgamento desse cidadão que matou esse adolescente?
querendo ou não, isso cria um psicológico, uma cultura no país que incentiva esse tipo de prática. Nós precisamos de duas coisas, né? Precisamos de mais blitz voltada para esse tipo de situação, finais de semana e etc. E de leis que facilitem o processo. Sabe, essas pessoas precisam ser presas imediatamente. Tem lá a comprovação de que eles mataram, de que fizeram, de que cometeram delito. Ah, tem direito à defesa? Terão direito à defesa, mas não precisa de um processo gigante como se fosse uma situação na qual o judiciário tivesse dúvida. Isso acaba, com toda certeza, incentivando. E o caso da moça, estranho, porque ela estava sob liberdade condicional. Então, ainda que ela não tenha ingerido a quantidade mínima de álcool, só pelo fato dela estar em liberdade condicional, deveria ter sido comunicado o juízo para que fosse imediatamente revogada e ela tinha que voltar para a cadeia. Nós tentamos falar com a Polícia Militar de Sarandi, mas nós não tivemos respostas. Gilmar. É um absurdo que vem acontecendo, as pessoas ingerindo álcool, pegam o carro ou outro tipo de veículo e acaba colocando em risco a vida de outras pessoas. 44% das pessoas que têm lesões graves, no caso, no trânsito, ingeriram bebida alcoólica. No caso de Sarandi, é lamentável, uma pessoa, que nem o Calazans disse, ele assumiu o risco. A justiça, muita gente fala o seguinte, é um ditado, a justiça tarda, mas não falha. Eu já digo que falha porque tarda. É comprovado o delito que ele cometeu ali, ele assumiu o risco quando ingeriu, andando em alta velocidade, deveria ser mais ágil e as leis precisariam, sem sombra de dúvidas, de ser mais rígidas. Não só penalizar com no caso ali, cumprimento de pena, prisão, mas também de confiscar o automóvel, coisa desse tipo. Porque imediatamente, né? Imediatamente, porque acaba matando uma criança. A outra já tinha problema com a justiça e estava bêbada, né? Uhum. Infelizmente. Sob liberdade condicional, que é pior. É um absurdo. Celestino. Deixa eu só fazer um comentário antes, Celestino, rapidinho. Vou fazer uma confissão pública aqui, né? Mas para a gente ver como é que é a nossa legislação. Eu recebi hoje a notificação de uma multa. E aí eu não tinha me atentado, né? A multa é porque eu parei numa dessas vagas rápidas e não liguei o pisca-alerta, né? Pensei, deve ser uma multa leve. Multa grave. 5 pontos na carteira. Multa grave. Não estou dizendo que tem que desrespeitar, mas o fato de não ter ligado o pisca-alerta, certo, numa vaga rápida, a multa grave, 5 pontos na carteira. Enquanto isso, a justiça demora 10 anos para julgar um caso onde está evidente que o cara matou. Olha que coisa louca que a gente vive no Brasil. Não tem coerência. Não tem coerência nenhuma. Não precisa baixar que a pontuação não quer, mas agora tem que... Sabe qual é o problema do Brasil? Em termos de legislação, é que aqui a gente tem a nossa tradição é que tudo igual, sabe? A gente tem que criar flexibilidade. Os casos diferentes precisam ser tratados diferentes. Se eu tenho dúvida quem é a autoria ou não, claro que o processo tem que ser longo para ele poder se defender. Não tem dúvida disso. Não tem uma prova contundente, não foi preso em flagrante. Agora não, gente. Olha o que aconteceu em São Paulo hoje, não vou entrar nessa pauta, mas olha o que aconteceu. E a justiça ainda vai criar uma coisa toda, daqui 3 anos vai soltar o menino para continuar matando gente aí, que é isso?